Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje o vídeo é sobre minha infância, que estão perguntando bastante e eu acho que eu vou contar aqui porque vocês ficam achando que eu nasci assim, toda tipo... Nasci sim, né? Tô brincando. Eu nasci em Bauru, como todo mundo sabe, que é uma cidade de interior. Meu pai tinha fazenda de café, plantação de café, em Reginópolis. Então era São Paulo, depois Bauru, depois Reginópolis. A família da minha mãe era de São Paulo, totalmente assim, tipo, pessoas descoladas e tudo mais. Meu tio não saiu de Nova York, trabalhava no L'Oréal, não sei o que, maquiador. E a família do meu pai, totalmente oposto, numa fazenda, plantação de café, fazendeiro brabo mesmo. Tirando meu pai, que era um sagitariano que amava o glamour todo. Acho que vai ver que eu herdei dele uma parte. Então eu vivia nessa ida e vinda. Mas o mais engraçado é, infância mesmo, sem referência de São Paulo, como a gente morava numa cidade intermediária, eu passava pouco tempo em São Paulo e muito tempo mais em Reginópolis e Bauru. Então eu cresci solta num espaço de cidade interior, que todo mundo sabe que é uma delícia, porque você fica na rua literalmente, tipo todo mundo. O meu apelido de pequenininha era Cinturinha, porque desde pequena eu já tinha uma cintura do tamanho de um ativo, era muito delineada a cintura. E eu morava em casa, todo mundo no quarteirão me conhecia, porque eu vivia na casa dos outros, eu sempre tava na casa do vizinho, do outro, até a esquina. O meu limite era ali. Aí, eu fui o tipo de criança que era bem agitadinha, assim. Então, eu lembro que a escola que eu estudava era Patinho Feio. Eu não gostava muito de ir na escola, tipo... E aí, eu descobri que escrever com a mão esquerda era uma coisa que eu sou canhota e era uma coisa meio... que isso não era muito normal. Toda hora a professora, você não quer escrever com essa, querida? Daí, eu cheguei um dia berrando na minha casa, falando pra minha mãe que ela me obrigou a escrever com a mão direita. Logo, foi aquele vucu-vucu na escola, justamente porque eu causei já desde... eu tinha 6 anos, por aí. A minha infância foi bem daquelas soltas mesmo, curti pra caramba, mas eu era bem maluqueira. O que eu quero dizer pra vocês é que nem tudo nasce assim. Tô levando em consideração o que vocês me chamam. É diva, chiquérrima, nananana. Tudo bem que eu tinha referências dentro da minha casa, mas assim, eu era rueira. Mesmo, quando eu era pequena, tinha aquela fanfarra que passava. Fanfarra, o que é? As escolas faziam tinha aquelas bandas, né, da escola, e que se apresentavam no 7 de setembro. Agosto, por aí, antes até, eles treinavam na rua, né, nas ruas da cidade. E saíam sempre a banda toda pra tocar com os estudantes de escola XYZ. Minha mãe falava, e eu lembro que quando passava na frente da minha casa, eu tinha um bumbo. E eu saía com a banda. Ela deixava eu sair porque eles iam, davam a volta e voltavam pro mesmo lugar. E eu com meu bumbo na frente, gente. Eu era agitadinha. Eu sempre gostei daquela cacheta, daquela coisa... Eu tinha que ter feito percussão. Eu cresci e, assim, minha frustração foram que as escolas, as meninas só tinham direito ao bumbo, não tinham direito à cacheta, que era coisa de menino. Me irritava isso. Eu falava, mãe, não sei o que, eu quero mudar de escola, porque na escola tal, eles tocam cacheta, menina pode. Então tudo era em função da bendita da banda. Aí eu vivia na rua, aprendi a andar de bicicleta me jogando, me machucando. Eu aprontava. Tipo, eu atravessava na frente do carro pra ver quanto tempo ele... pegava sorvete na hora que não podia pegar. Então eu aprontava bastante. Acho que por isso que eu fiquei certinha assim depois. A parte engraçada é, eu vinha às férias pra São Paulo, a minha avó, o sonho dela é que eu fosse uma princesa. Eu tinha aquelas tranças tipo Princesa Leia, que ficava uma coisa linda. Eu vivia com vestidinho Príncipe de Gales, com aquelas golinhas de cambraia de linho bordadas, tipo assim, impecáveis. E sapatinho tip top de verniz, que era aquele sapato boneca, que eu odiava aquilo, eu morria de usar aquilo. Mas eu tinha que ficar usando aquilo. Minha irmã era muito novinha, tinha nem 2 anos, e aí eu tive que vir pra São Paulo morar com minha avó. Aí que eu ficava impecável 24 horas, né? Aí foi uma coisa maravilhosa. Era meia 3/4, sapato, boneca, a saia de prega, toda xadrezinha. Era impecável. E eu não vi a hora de sair e tirar. Minha mãe, eu lembro que a vida inteira foi a briga do rabo de cavalo, de fazer o rabo de cavalo pra ir pra escola. Eu odiava aquilo. Em compensação, quando eu ia pra fazenda nas férias do meu pai, com os meus primos e tudo mais, vocês não vão acreditar, porque eu era daquelas que assim, eu saía com meu tio, óbvio que meus pais não sabiam, porque eu saía com meu tio, com meus primos e tal, e aonde eu ia com o trator pra fazenda, eu ia na roda. Sabe aquela capa de roda de trator? Eu ia em pé segurando no negócio. Imagina que meu pai ia deixar, minha mãe ia deixar nunca. Olha, é perigo.
Se a pessoa cai, ela passa debaixo daquela roda de trator. Tem um cafezal e no final da tarde, de manhã, os caminhões deixam as pessoas que trabalham na colheita de café e daí elas vão buscar 4h30, 5 horas. Aonde ela ia? Eu ia na caçamba. Eu achava o máximo aquilo. Eles jogavam sacos de café pra dentro da caçamba e subiam as pessoas. Aí, gente, eu ficava aquilo, eu achava o máximo aquilo. Todo mundo vinha com umas coisas que era tipo coquinho, que eles chamavam coquinho, que era um negócio, não sei se era café, tá? E você ia mordendo aquilo. Então, eram as férias da minha vida. Eu amava aquilo, amava, idolatrava. Eu ia pra fazenda, eu olhava todo mundo lá separando o café pra secar no sol, acompanhava todo o processo. O que eu falo muito louco hoje, eu tava conversando com a minha mãe outro dia. Antigamente, você se adaptava aos seus pais. Então, assim, se meu pai tinha que ver o café lá, a seleção do café, isso tudo que eu me lembro, eu tinha que acompanhar junto. Que se eu tava com ele naquele momento nas minhas férias e ele não tinha nada pra fazer comigo, eu acompanhava no trabalho. Aí eu lembro também em São Paulo, quando eu ia pro escritório com ele, fica aí que eu vou trabalhar. Eu me virava, não tinha celular, não tinha iPad, não tinha nada, não tinha computador, e eu ficava lá olhando. Eu tinha que observar, porque eu não tinha mais nada pra fazer. Hoje, o que acontece? Filho, você vai fazer o quê? Vamos com a mamãe, não sei o que lá, vamos com o papai, não sei o que lá. Aí tem que ter o iPad, tem que ter o iPhone, tem que ter alguma coisa, mas o que você fez com ele? Nada? Não fiz nada. Deixou esse menino o dia inteiro no escritório, não fez nada com ele. Precisa ficar fazendo coisas com a criança. Antigamente não era assim. Toda a memória que eu tenho da minha infância foram de coisas que aconteceram junto com os meus pais, sempre com algum motivo de alguma coisa, mas ninguém estava preocupado comigo. Tava preocupado com o meu bem-estar, mas não com o que eu estava me entretendo ou deixando de me entreter. Aquilo já era entretenimento. E tipo assim, dane-se se também não for, querida, você vai ter que fazer isso, acabou. Então, tudo que eu lembro da minha mãe, do meu pai e de tudo, são memórias que eu tenho de referências que eu passei com eles. E hoje não. Hoje, os adultos têm que se adaptar às crianças. E se as crianças não estiverem bem, eles ficam o tempo todo preocupados. Eles não têm que referência nenhuma. Porque se eles estão num lugar, não estão naquele lugar, né? Eles estão naquele lugar fisicamente. O pai ou a mãe dá um iPad, um iPhone e ele tá lá porque ele não pode ficar sem se entreter. Imagina! A minha infância foi maravilhosa, cheia de referência e cheia de dados. Eu tenho os dados da minha infância porque eu obtive esses dados. Porque eu captei esses dados. Que dados que as crianças de hoje vão ter? Nenhum. O que você fazia na sua infância? Aí eu jogava não sei o que, eu jogava Minecraft. Ou alguma coisa proporcionada. Aí a mamãe comprou o kit do não sei o que, o kit da pintura tal, o kit, sempre o kit. Tipo, se vira. Eu sou assim hoje, porque eu fui atrás do meu, eu me virava sempre. Eu sou assim, eu sempre fui assim, minha mãe reclama comigo, meu pai reclamava comigo. Isso era uma coisa minha, um input meu. Eu sempre tive essas minhas maniazinhas, eu sempre fui super vaidosa comigo. Então eu podia ser a maloqueira, sei lá, maloqueira assim. Eu saía com as minhas amigas, quando eu tinha 12, 13, era todo mundo na rua andando de mobilete, não sei o que. Elas tinham, eu não tinha, eu não podia, era menor de idade, mas todo mundo tinha mobilete, saía pra fazer guerrinha de mamona. Saía o dia inteiro, voltava com a perna distendida, ia no... Guerra de mamona em terreno baldio. Com 12 anos, eu era a da rua. Almoça e vai pra rua, entendeu? Era queimada na rua, era sempre juntava uma galerinha e brincava, arrumava o que brincar, não interessa. Dentro do minha maloqueirice, eu sempre era a mais vaidosa, vai. Eu podia estar brincando na rua de queimada disso, mas assim, eu não sujava minha mão. Eu tinha que ter água pra molhar minha mão, porque eu não gostava de mão suja. Então eu tinha minhas maniazinhas desde as mesmas que eu tenho hoje, só que quando eu era mais nova. Sempre gostei, gente. Essas coisas permanecem. Eu gostava de perfume, gostava de sair bem arrumada, eu gostava dessa vaidade. Agora o resto era tipo a maloqueira. Eu gostava de viver aquilo. Hoje em dia, por causa de vários motivos, a gente não pode fazer isso com uma criança. Ai, vai, se vira, brinca, não sei o quê, porque é perigoso. Nem tão lá, nem tão cá. Tem que ter um meio termo pra ter uma infância saudável. E pra ter os dados que eu tenho. Eu só tenho esses dados porque ninguém tava preocupado muito assim com o que eu tava me entretendo, deixando de me entreter. Eu tinha que me entreter. E eu e vários outros da minha geração, a gente tinha que se adaptar aos adultos, ao momento que a gente tá vivendo. Só faltou falar da enxurrada. Eu ia finalizar, mas olha, o Alan me lembrou da enxurrada. Era assim, eu vou falar na prática o que acontecia. Era assim, Bauru era uma cidade muito, muito quente, muito quente. Verão, que com certeza devia ser de janeiro, fevereiro, caía aqueles torós mega de chuva mesmo parruda. E naquela época,
Como era quente e tudo, à tarde começou a chover, caiu aquele toró, uma ligava pra outra, era assim: Vamos tomar banho de chuva? vamos. Começava assim. Aí uma passava na casa da outra e a gente saía andando pela rua, na chuva. Pura e simplesmente, tomando aquela chuva mesmo torrencial. E aí, o que acontecia? A gente tava tomando chuva mesmo, via as enxurradas, que é aquela mega água descendo. Hoje em dia, imagina, ia pro hospital ia morrer, né? De leptospirose ou sei lá o quê. Conclusão, a gente se jogava. Vamos ver quem vai chegar primeiro, já! E se jogava no meio daquilo. Óbvio, com todo cuidado. Com todo cuidado, não vinha no rosto. O chão quente e aquela enxurrada descendo de água limpa, porque não era imunda, não era suja, senão eu não faria isso nunca, nunca, nunca. E a gente saía, virava tipo cachoeira, era muito louco. Aí voltava todo mundo feliz da vida, pingando. Eu só não me lembro, acho que eu traumatizei, porque eu não lembro de nada quando chegava em casa de levar bronca, nada, acho que minha mãe nem tava. Aí chegava em casa, tomava aquele banho quente, delícia, punha roupa quentinha e fazia pipoca de tarde. Gente, quer mais? Era uma delícia. Hoje, infelizmente, vocês não podem fazer isso. Desculpa deixar com vontade, mas fica pra próxima. A não sei que você pegue uma piscina vazando de algum clube perto da tua casa, porque fora isso, não tem condição de tomar banho de enxurrada. Só de chuva. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui um pouquinho da infância também. Comenta ou concorda ou discorda. Eu sei que vocês vão ficar chocados com banho de enxurrada, mas tudo bem. Então é isso. Um beijo, tchau. Ai, meu jatinho. Ele já chegou, Alan, a gente vai ter que parar. Porque agora ele vem me buscar, que eu vou ir pra Nova York hoje à noite. Gente, que ódio, que só no sonho, né?